Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo Paulo introduz Tito 2:11 com uma afirmação de peso teológico e alcance universal. A graça de Deus se manifestou. O verbo manifestar carrega a ideia de algo que estava oculto e agora se tornou visível, concreto e histórico. A graça não é apresentada como um conceito abstrato, nem como um sentimento subjetivo, mas como uma realidade revelada no tempo, acessível aos homens. Essa manifestação encontra seu ponto culminante na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A graça não surge como resposta tardia ao fracasso humano, mas como parte do plano eterno de Deus. Em Cristo, Deus entra na história não apenas para instruir, mas para redimir, não apenas para corrigir, mas para salvar. Assim, Tito 2:11 estabelece que a salvação não nasce do esforço humano em direção a Deus, mas da iniciativa graciosa de Deus em direção ao homem. Paulo não diz que a graça auxilia a salvação, mas que ela a traz. Isso confronta diretamente qualquer tentativa de transformar o Evangelho em um sistema moralista ou meritocrático. A salvação não é o resultado da soma entre graça divina e mérito humano. Ela é fruto exclusivo da ação graciosa de Deus. Teologicamente, esse versículo nos coloca diante da doutrina da soteriologia centrada na graça. O homem não é salvo porque melhora, mas melhora porque é salvo. A graça não entra em cena após o arrependimento como recompensa. Ela antecede, provoca e sustenta o arrependimento. Sem essa compreensão, o cristianismo degenera em religiosidade pesada, culpa constante e espiritualidade baseada no desempenho. Como conselho pastoral, é essencial lembrar: quando a graça deixa de ser o alicerce, a fé se torna um fardo. Muitos vivem exaustos espiritualmente porque tentam sustentar, com esforço próprio, aquilo que só a graça pode manter. A expressão "trazendo salvação a todos os homens" não deve ser lida de forma simplista, como se Paulo estivesse defendendo um universalismo automático. O contexto das cartas pastorais deixa claro que a salvação é oferecida a todos, mas apropriada pela fé. O ponto central é o alcance universal da oferta, não a imposição universal do resultado. Em um mundo fragmentado por distinções sociais, étnicas e morais, essa afirmação carrega força transformadora. A graça não é privilégio de um grupo espiritualizado, nem propriedade de uma elite religiosa. Ela alcança ricos e pobres, instruídos e simples, moralmente organizados e profundamente quebrados. A Igreja, portanto, não é a guardiã da graça, mas sua testemunha. Pastoralmente, isso corrige dois extremos perigosos: o exclusivismo orgulhoso e o julgamento apressado. Se a graça se manifestou a todos, ninguém está fora do alcance da redenção, e ninguém tem o direito de se considerar superior aos outros. Embora Tito 2:11 enfatize a manifestação salvadora da graça, o versículo seguinte revela seu efeito contínuo. A graça também ensina. Isso é vital para evitar distorções. A graça bíblica não é permissiva, nem indulgente com o pecado. Ela não apenas perdoa, ela transforma. A mesma graça que salva é a graça que forma caráter, disciplina desejos e orienta escolhas. Onde a graça é compreendida corretamente, há liberdade, mas também responsabilidade. Há descanso, mas também crescimento. Separar salvação de transformação é produzir uma fé incompleta e frágil. Como conselho, é preciso discernir se a graça que alguém afirma ter recebido não produz mudança progressiva de vida, não é a graça descrita por Paulo. A graça genuína não nos acomoda no pecado, mas nos levanta para uma nova maneira de viver. Tito 2:11 não é apenas uma declaração doutrinária, é um chamado existencial. Se a graça se manifestou, então a vida cristã deve ser vivida à luz dessa manifestação. Isso significa abandonar tanto a autossuficiência quanto o desespero. Quem vive pela graça não confia em si mesmo,
mas também não vive paralisado pela culpa. A maturidade espiritual nasce quando o crente aprende a voltar continuamente à graça como fonte de identidade, motivação e esperança. Em tempos de falha, a graça impede o colapso. Em tempos de obediência, a graça impede o orgulho. Em todos os tempos, ela aponta para Cristo como centro. Tito 2:11 nos recorda que o cristianismo começa, se sustenta e se completa na graça. Não em métodos, não em méritos, não em desempenho religioso, mas na ação soberana e amorosa de Deus que se revelou em Cristo. Essa graça se manifestou, está disponível e continua operando. Recebê-la é o início da salvação. Viver por ela é o caminho da maturidade. Anunciá-la é a missão da igreja. E descansar nela é a única forma saudável de caminhar com Deus em um mundo marcado pela fragilidade humana. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.